Bom dia, caros alunos, sejam todos bem-vindos ao curso Promotor de Vendas e à nossa disciplina Ética e Trabalho. Eu sou o professor Francisco Habib, estaremos juntos nesta disciplina. Esta é a nossa primeira videoaula. Nesta videoaula, nós vamos estudar alguns temas. Nós vamos conhecer a origem da ética, nós vamos fazer um breve histórico sobre a ética, nós vamos conceituar ética e moral e as diferenças entre uma e outra. Nós vamos conceituar ética individual e ética coletiva. Também vamos conhecer algumas atitudes consideradas éticas no ambiente de trabalho tão importantes para o nosso dia a dia e vamos conhecer também sobre os conselhos profissionais, porque foram criados, para que servem e como funcionam. Então, dando início aos nossos assuntos, vamos conhecer um pouco sobre a origem da ética. Então, a origem do conceito ética, ela remete aos primeiros grandes pensadores da humanidade, quem foram os filósofos gregos, não é? Tanto a origem do termo ética, como tudo que o engloba, surgiu pelos meados do século IV e V antes de Cristo, com a criação das cidades-estados gregas. Ora, com o surgimento dessas civilizações, a vida começou a se organizar em sociedade. Então surgiu a necessidade de se pensar os valores que moldariam esta vida em sociedade. Valores como honestidade, como felicidade, etc. E também de se criar modelos éticos para organizar essa vida em comunidade. Então, dessa forma, foi que surgiu a ética. Bom, agora que já conhecemos a origem da ética, vamos procurar entender como ela se comportou ao longo da história, desde a antiguidade até os dias atuais. Na Idade Antiga ou na Antiguidade, o conceito de ética esteve diretamente ligado à filosofia, pois nós vimos que a ética surgiu entre os séculos IV e V a.C., a partir do pensamento dos filósofos gregos, buscando entender as regras de convívio social e o regime de comportamento humano com o advento das cidades-estados gregas. Podemos então dizer que na antiguidade a ética compreendeu o estudo das formas de se alcançar a felicidade, a plenitude e o bem-viver a partir do surgimento dessa nova ordem social. Já na Idade Média, com o fim da Antiguidade e o surgimento da Idade Média, a filosofia passou a ser dominada pelo cristianismo e pelo islamismo. Então, nesse período, a ética abandonou o pensamento humano e passou a ser guiada pela obediência aos mandamentos da Igreja. A lei divina, a ordem religiosa, passou, digamos que, a ditar as novas regras de convívio social em obediência à lei divina. Já com o fim da Idade Média, entre os séculos XIV e XVIII, e o surgimento da Idade Moderna, diversas transformações aconteceram na sociedade, tanto de ordem econômica, como de ordem social, como de ordem religiosa. Nesse período também surgiu o capitalismo, a relação capital e trabalho, então ocorreram inúmeras mudanças na sociedade. Com isso também a ética se modificou. Nesse período surgiu a ética no trabalho, a partir das relações entre capital e trabalho. Então, na Idade Moderna, abandona-se as tradições religiosas e volta-se à ética, a focar o pensamento humano. Na Idade Moderna, o homem passa a ser livre para pensar, para agir e para buscar o bem-estar social a partir de novas regras de convívio social. E o que vem a ser a ética e o que vem a ser a moral? As pessoas confundem muito esses dois conceitos, embora semelhantes, mas eles são conceitos diferentes. Vamos ver?
A ética, ela tem status de ciência. A ética é de caráter universal. Ela desenvolve teorias sobre o comportamento humano e o seu objeto de estudo é a moral. Portanto, a ética é um ramo da filosofia que regem os princípios da ação humana. Ela busca características universais, né, que orientam as ações dos indivíduos. Já a moral, que é o objeto de estudo da ética, ela está muito mais ligada ao nosso particular, às ações do indivíduo, o modo de agir em relação ao que está estabelecido pela ciência ética. Então, a moral, ela propõe o seguinte: o que eu faço é certo ou errado? O que eu faço é bom ou é ruim? Então, só para finalizar, a característica principal da ética é que é uma ciência, é de caráter universal, é teoria e que ela define regras que orientam a ação humana. Já a moral é de caráter particular e temporário, está mais ligada às ações do indivíduo e diz respeito ao meu agir, a forma como eu vou agir, ela repercute no bem ou no mal, no certo ou no errado, em relação ao que está estabelecido pela ética. Vamos falar um pouco agora sobre as atitudes consideradas éticas no ambiente de trabalho. Nós vimos que com o surgimento do capitalismo desenvolveu-se uma nova relação, né? A relação capital e trabalho, e com ela surgiu a ética no trabalho. E o que vem a ser a ética no trabalho? São as normas, as condutas que vão reger o comportamento humano no ambiente de trabalho. Portanto, nesse ambiente são exigidas atitudes consideradas éticas, tanto por parte do trabalhador como por parte da organização. Atualmente, as organizações são responsáveis por elaborar tanto o Código de Ética como o Código de Conduta, que são documentos que regem as normas que vão orientar o comportamento dentro das organizações. E o que são essas atitudes consideradas éticas? São muitas, né? São muitas, tanto por parte do trabalhador como por parte da organização. Da parte do trabalhador, algumas atitudes consideradas éticas no ambiente de trabalho são a responsabilidade. É você desenvolver o seu trabalho com a responsabilidade compatível com a obrigação que lhe foi confiada. É você trabalhar com honestidade, é você fazer sempre o que é certo. É você guardar informações confidenciais, é você ser íntegro, ter retidão de caráter, você não falar das pessoas, não prejudicar os outros, você ter respeito pelos colegas, pelos clientes, pelos fornecedores, pela organização e por todos os outros stakeholders que possuam alguma relação com esses entes, né? É você desenvolver espírito colaborativo, construir com a equipe os resultados desejáveis pela empresa. E da parte da empresa também existem algumas atitudes consideradas éticas, portanto, o reconhecimento do trabalhador por mérito, né? O respeito aos direitos dos trabalhadores, a concessão de benefícios, a responsabilidade socioambiental, a preocupação com o meio ambiente. Então, essas atitudes, elas devem estar contidas tanto no Código de Ética como nas normas de condutas e devem ser de cumprimento, digamos que obrigatório, por ambas as partes, trabalhador e empresa. Dentro do conteúdo programático dessa primeira disciplina, nós vamos falar agora sobre ética individual e ética coletiva. A primeira delas, a ética individual, diz respeito às minhas ações éticas pessoais, não é? E ela se manifesta através de um triplo interesse. O primeiro deles, o interesse por si próprio. Eu desenvolvo a minha ação porque eu tenho um interesse em mim mesmo. Não é? Diz respeito às ações individuais, ao individualismo. Em seguida, ela se manifesta através do interesse pelo outro.
As minhas ações eu faço porque eu também penso no outro. O homem se reconhece como um ser social, onde há uma relação de reciprocidade, e ele passa a enxergar que possui direitos, mas que também possui deveres e obrigações. E o último interesse, o terceiro interesse, é manifestado através da ética individual, é o interesse pela instituição. Este interesse é manifestado reconhecendo o vínculo dos indivíduos com as organizações, numa relação de afinidade e de pertencimento, e também das organizações em relação a eles. Já a ética coletiva, ela diz respeito às ações organizacionais, às ações éticas organizacionais, e se manifesta através de dois interesses. Primeiro, o interesse pelas pessoas. São exigidas nas organizações o reconhecimento pelas pessoas que elas empregam. E, por último, o interesse pela coletividade. As organizações, elas não estão isoladas no mundo, elas estão inseridas num ambiente que é extenso e que é diverso e que é estranho, e que elas precisam promover ações que respeitem esse meio ambiente onde elas estão inseridas, que gerem ou criem empregos a longo prazo, que investimentos em pesquisas, que promovam a cultura, etc., como até forma delas se perpetuarem. Vamos falar de conselhos profissionais e a sua relação com a ética. Bom, os conselhos profissionais, eles foram criados por lei federal e têm status de autarquia, e existe no país um conselho profissional para cada atividade profissional, como também existem os conselhos regionais para cada profissão. A principal função de um conselho profissional é orientar o exercício da profissão em cada atividade profissional, respeitando os princípios éticos e protegendo os interesses da sociedade. Para isso, os profissionais de cada área devem ser registrados e cadastrados junto a esse conselho, e por isso eles pagam anuidade, que é a única fonte de manutenção dessas instituições. Os conselhos profissionais têm ainda como função o papel de órgão fiscalizador, inclusive detendo o poder de polícia, punindo profissionais que transgridem os normativos, podendo chegar até a caçar o exercício da profissão. Por fim, esses conselhos também são responsáveis pela elaboração do Código de Ética de toda e qualquer atividade profissional no país, onde nesse código estão contidas todas as orientações éticas e comportamentais em relação ao exercício da profissão no país. Gente, eu quero informar para vocês também sobre o material desta disciplina. Será disponibilizado para todos vocês o material de estudo da disciplina Ética e Trabalho. Esse material está assim constituído. Vocês receberão uma apresentação da disciplina, vocês receberão uma apresentação do professor, vocês receberão um material contendo uma apostila, e dentro dessa apostila também existem algumas questões de fórum que vocês devem responder após o estudo. Vocês receberão este vídeo desta videoaula. Será disponibilizado também alguns slides com uma síntese do conteúdo de cada tema da disciplina. Vocês receberão uma atividade online e vocês farão também uma prova objetiva contendo 10 questões, onde vocês devem obter uma nota mínima para aprovação, mas aqueles que porventura no primeiro momento não atingirem essa nota terão uma segunda chance, fazendo uma prova de recuperação. Então eu quero agradecer a todos vocês, desejo bons estudos e boa sorte a todos. Muito obrigado e bom dia.